Oi, tudo bem? Nós vamos hoje dar continuidade ao curso intermediário Teoria e Prática de Psicofonia. Nossa, é o cachorro. Curso intermediário de Psicofonia, Teoria e Prática. Acho que é isso, né? Eu quero falar hoje de uma coisa muito importante para quem trabalha como dirigente ou como médium psicofônico. Não só isso, para quem trabalha num trabalho de desobsessão ou num trabalho de apometria. Para que serve a indução mental? Certo? Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Primeiro nós temos que falar um pouco sobre o lado bom usado pelos espíritos da luz, a respeito da indução mental e como que os espíritos das trevas utilizam, porque a gente precisa entender o lado para cura e o lado para destruição. A indução mental pelos espíritos das trevas, né, isso é óbvio, é para poder subjugar outra pessoa, vampirizar, para deixar ela em algum estado, na mão da entidade, certo? E uma indução mental feita por um espírito de luz, seja ele encarnado ou desencarnado, é para poder libertar a pessoa, é para poder curar ela, para poder fazer ela se elevar. Eu vou citar aqui uma indução mental feita por um espírito das trevas em uma pessoa. Porém, eu quero deixar também falar, antes disso eu preciso de dizer, a indução mental ela é feita na pessoa que está deitada para dormir, ela é utilizada para como é que se fala, para relaxamento, ela é utilizada em palestra, ela é utilizada para pessoa que entrar no estado alfa ou em sono profundo. Uma indução mental feita em um encarnado na hora que ele deitou para dormir e ele compartilhou comigo. Essa pessoa, ela não estava conseguindo dormir e a mãe dela orientou ela a mentalizar um jardim, um lugar calmo para ele se acalmar a mente. Foi o que ele fez. Ele deitou, né? A mente dele não parava. Ele começou ali criar na mente dele ali um jardim com os olhos fechados, né? Tentando dormir. Aí ele foi e criou um lago. Ele falou que era raso. Ele criou um lago raso em torno dele, ele dentro do lago. Aí ele criou a cascata. Aí daí do nada apareceu uma caverna. Aí ele chegou até perto da caverna e ele falou que começou a conversar com uma pessoa. E ele não via essa pessoa. E essa pessoa falava para ele, vamos. Aí essa pessoa começou a entrar dentro da caverna e ele correu atrás dessa pessoa. E ele foi correndo e entrando para dentro dessa caverna, atrás dessa pessoa. Aí chegou no fim da caverna, porque ele falou assim, essa caverna tem fim. Aí chegou no fim, quando ele pensou isso. Ele falou que chegou a falar. Aí chegou no fim, ele e a pessoa, ele falou que tava um breu escuro. Aí ele pôs a mão no bolso, tinha uma caixa de fósforo. Aí ele abriu a caixa de fósforo, tateando com o dedo, ele percebeu um palito. Aí ele falou, vou acender. Quando ele, pra mim ver o que tem aqui dentro dessa caverna. Quando ele foi acender, ele falou, peraí, eu deitei pra dormir. Eu não, no meu plano de mentalização não tinha essa caverna. Quem é essa pessoa que tá comigo aqui? Aí ele falou assim, já sei, eu vou dar uma de bravo aqui, né? Porque eu tô numa situação complicada aqui. Aí ele falou, quem é você que tá aí, bravo? Aí uma voz diabólica, tenebrosa, respondeu, não foi você que me seguiu até aqui? Alguma coisa assim, tipo assim, blasfemando. Aí ele disse que se arrepiou todinho e falou, o quê? Eu vou vazar daqui. E ele começou a voltar de costa. Ele falou que começou a voltar de costa. E aquele negócio atrás dele, batendo asa. Ele falou que não sabe identificar o que é. Sabe que tinha asa. E aquele negócio vindo colado. Ele sentia a respiração perto dele, batendo asa, querendo pegar. E pega ou não pega, ele acordou assustado. Então, essa foi uma indução
de um espírito que quer o mal da outra, né? Então, quando ele deitou ali, que ele começou a mentalizar os locais desagradáveis, tudo, esse cara entrou dentro dessa mentalização e conduziu a indução, né? Abaixou a frequência dele, mudou ele de plano espiritual, tudo. E então foi isso daí que aconteceu, essa experiência aí. Então, essa negativa. Então, essa indução por esse espírito que queria fazer o mal, o propósito dele era abaixar a frequência do encarnado, mudar ele de plano vibratório, de dimensão, e através dessa situação que foi criada depois, de medo, de pavor, liberar né, disparar ali a química do medo, né? Nas glândulas suprarrenais, a adrenalina e várias outras energias, porque esses espíritos que trabalham para o mal, eles precisam de energias corrompidas. Então, o corpo físico liberando essas energias de adrenalina, de medo, de pavor, isso reflete no corpo mental, no corpo etérico, no corpo astral, certo? E aí chega uma hora que fica tipo assim, a energia fica pronta para o espírito pegar ela, né? Pegar ela no chakra gástrico, em outros chakras sexuais e outros. Então eles fazem isso. Obsessores, geralmente, eles fazem isso para quê? Para que o encarnado ele não saia da frequência dele. Porque se esse encarnado começar a se espiritualizar, a orar, ele vai sair da frequência e não vai conseguir mais ter acesso. Então eles ficam fazendo isso para sempre manter ele no mesmo padrão vibratório, sempre ter acesso e conseguir fazer sugar a energia que perseguidor também e vampiriza também. Ele também vampiriza energia sexual, energias de medo, e sem contar a interferência que ele causa no dia a dia da pessoa. Então esse é o objetivo do espírito negativo. Um espírito de luz. O que o espírito de luz busca na indução? Ele busca a evolução da pessoa. Eu vou te dar um exemplo, uma indução para o bem. Teve uma pessoa que não era da minha religião e contou para mim, acho que foi em 2006, foi 2006, que ela teve, para ela falou assim, eu tive um sonho, mas foi tão real que eu sabia que estava acordado, olha só. Ela deitou para dormir, e aí ela se viu deitada do nada, ela começou a se ver deitada aqueles negócios de índio lá, esteira, né? Esteira feita de palha lá, esteira. E ela tentava se mexer e não conseguia. Ela olhava para todo lado, ela estava no meio da mata. Aí, atrás da cabeça dela, aparecia uma santa. Ele só via santa em cima e aí tirava e sorria. Aí ele perguntou, mas por que você está rindo de uma coisa tão séria, né? Que é essa santa, né? Na minha religião, eu sou católico. Aí o espírito falou para ele assim... Aí disse que começou a falar para ele assim, você é santo, né? Você é santinho, você é uma pessoa perfeita no seu serviço, você é uma pessoa íntegra, né? E dava risada. Aí ele, mas o que você quer dizer com isso? Ele falou, você é igual esse santo aqui. Aí mostrou o fundo do santo assim, tava oco. Ele falou, esse santo é de madeira, isso aqui é um santo de pau oco, você é igual ele. Aí ele acordou um pouco ressabiado. Então ele tava tendo certos comportamentos dentro da empresa que ele começou a analisar depois desse sonho. E ele começou a falar, não, isso não é certo o que eu estou fazendo. Eu vou parar de fazer dessa forma porque não é certo. Eu não vou tratar as pessoas assim, eu não vou tratar o equipamento assim, que eu estou errado. Por mais que eu não concorde com o meu patrão, esse jeito de fazer tá errado, isso não é papel de homem. E aí ele passou a cumprir com o que ele prometia com as pessoas e com o patrão dele. Então ele teve uma ajuda espiritual ali, através de uma indução, por um espírito que quis ajudar ele, que quis dizer para ele, através dessa indução mental. A indução mental, às vezes,
às vezes não. A indução mental nas palestras. Existem muitas pessoas que usam dessa técnica para poder conversar com o público. Né? E, na minha opinião, é conversar com o inconsciente do público. Eu lembro de uma palestra que eu assisti do Edivaldo, que ele começa a falar de um homem que estava num lugar lá no Oriente. E aí ele descobriu, ele foi fazer a compra, ele viu a morte. E a morte folheou o livrinho e falou, e tipo assim, seu nome consta aqui. E ele correu pro patrão e pediu ajuda, falou, fui um servo bom, alguma coisa assim. E o patrão ajudou ele a ir para Damasco, se eu não me engano. Aí o patrão dele falou, vou lá conversar com essa morte aí, que era muito corajoso, foi lá. Aí chegou lá e perguntou, tem um servo meu que veio aqui, a morte pegou o livro e falou, realmente está aqui, mas não vai ser que a morte dele vai ser lá em Damasco. Então isso daí é uma indução, essa história, essa parábola, ela é uma indução. Eu nem sei se é uma parábola, para ser sincero, mas isso aí é uma indução. Então ele começa a palestra com essa indução. É lógico, o Divaldo é um magnetizador tremendo, é um tremendo mago de luz. Ele sabe trabalhar com o mental de todo mundo. Então a palestra dele não é só voz. Ele transfere através do seu laringe, através do seu cardíaco na hora de falar, as energias curadoras. Provavelmente já aconteceu muitas curas nessas palestras do Divaldo. Então, mas aí o que eu estou focando é na indução mental que ele fez. Então a indução mental é usada na palestra dessa forma, por um espírito de luz, certo? Não importa, às vezes a gente tem uma indução mental para um mentor que parece um terror. Eu vou te contar uma que eu tive, que uma pessoa me contou. E eu senti até a vibração na hora que ela estava contando. Ela achou que foi o espírito da sombra que falou com ela. E eu sabia que não era. O que aconteceu? Esse cara, ele entrou numa empresa onde lá, acho que 2 ou 3 funcionários fumavam maconha e ficavam fazendo apologia à maconha. Ele fazia apologia, queria que os outros fumassem, sabe? Essas pessoas que, isso é legal, todo mundo... E ele era uma pessoa que não gostava daquilo. E aconteceu que um dia ele decidiu experimentar. Ele falou assim, a próxima chance que eu tiver, eu vou experimentar. Então ele acabou sendo influenciado por esses dois. Eram pessoas trabalhadoras e fazia apologia ao uso da maconha. E ele catou e se espelhou nessas pessoas. Essas pessoas inspirou ele, mas foi pro lado negativo. Então, ele estava deitado não, ele falou que estava sentado. Ele falou que estava sentado, ele tinha almoçado e ele estava descansando no sono. Um almoço. Aí ele falou que começou a sentir muita sonolência e ele dormiu. E aí do nada ele se despertou numa mesa grandona. Ele falou que essa mesa, ele falou que era grande. E o lugar era todo escuro em volta, todo escuro. E essa mesa era meio verde, de uma pedra verde. E ele percebeu que tinha mais gente sentada nessa mesa. E ele estava na cabeceira da mesa. E na outra cabeceira estava o chefe dele. O chefe dele estava bem longe. E do lado dele, assim, ó, da cabeceira que ele estava esses dois caras, um de um lado e outro de outro, que usavam maconha. E tinha uma bandeja. E nessa bandeja, ele percebeu que tinha osso de ser humano. Osso seco de ser humano. E o patrão dele também tinha uma bacia assim. Aí ele viu que os dois colegas deles, esses que faziam apologia à maconha, estavam comendo esses ossos secos. Comendo, parecendo que estava comendo a comida mais gostosa do mundo. Aí olhou para ele e falou assim, você vai fazer uma desfeita dessa? Ele olhou pro patrão, o patrão dele chegou e falou para ele assim, não é porque você está sentado numa mesa com as pessoas, e não é porque você é educado que você é obrigado a comer isso. Você come se você quiser. É seu livre-arbítrio. Você vai se comer isso daí se você quiser. E você é responsável pelo que você come. Aí ele acordou e não entendeu. Porém,
Eu perguntei para ele se ele experimentou a maconha, ele falou que não, que desistiu disso e depois ele pediu conta da empresa. Ele pagou as dívidas dele e pediu conta da empresa, mas nunca se envolveu com isso. Então, para você ver, foi uma indução tenebrosa, porém ajudou ele. Então foi um meio que o mentor dele ou algum grupo terapeuta conseguiu de induzir ele para ele entender que aquilo ali ia fazer mal para ele, que aquilo ali não ia fazer bem para a vida dele, que aquilo era um vício, né? As pessoas que usam isso daí, ela é igual quem bebe cachaça, é igual quem bebe cachaça, quem fuma cigarro, e quem fuma cigarro dá até câncer. São coisas ligadas ao plano físico, né? Não, são coisas ligadas à matéria, não ia fazer bem para ele. E os espíritos que ficam em volta dessas coisas viciantes, cigarro, álcool e maconha, são espíritos tenebrosos, não são espíritos de luz. Então a pessoa não fuma sozinho. Ela, quando usa a droga, ela usa com outros espíritos. Seja uma maconha ou a droga que for. Seja álcool, seja cocaína, o que for. Então, ele foi ajudado. Tá vendo? Foi uma indução mental para ajudar. Porém, cá para nós, uma tigela com osso de ser humano seco, numa mesa verde, num lugar preto, escuro, né? Então, preto não, escuro, né? Que se diz. Então é uma indução um pouco tenebrosa, na minha opinião. Porém, para ajudar a pessoa. Vocês entenderam? Então, olha só, no vídeo a gente já conversou a respeito de alguns meios de aplicar a indução. Eu citei a indução que o Divaldo fez, que foi uma indução feita na vigília. Eu citei 2 induções feitas com a pessoa fora do corpo no sono profundo. Então, tem muita coisa para se estudar sobre a indução mental, certo? Nós podemos estudar ela nos comerciais de televisão, que é para vender. Então é isso aí, pessoal, tá falado aí um pouquinho a respeito de indução. Tem muita coisa para se estudar sobre isso, viu? Isso aqui só foi um pouco. E até o próximo vídeo, tá? Até o próximo estudo do curso. Tchau!